Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13, versículo 14. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Feche seus olhos, vamos orar. Fale com Deus agora, peça que o Senhor, na bondade e na graça dEle, instrua o teu coração, mediante essa porção da palavra que nós acabamos de ler. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, como é bom ter a tua palavra e ter o privilégio de lê-la e encontrar nas folhas das Sagradas Escrituras a descrição acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Riqueza para nós, tesouro insondável do Senhor, tesouro inescrutável. Por isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor Jesus seja revelado a nós através do Evangelho, das verdades do Evangelho. Fale ao coração de cada um de nós. Oramos assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falar de Evangelho é falar de boa notícia. E não é apenas uma boa notícia, é uma ótima notícia. A melhor notícia que o mundo já ouviu até então. E com certeza jamais ouvirá uma notícia tão boa. Quando o Evangelho foi falado aos pastores, os anjos disseram: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Falar de Evangelho é falar das boas notícias do nascimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em prol da minha vida e da sua vida. Falar do Evangelho é falar de Jesus, e falar do Evangelho é falar da graça, do favor imerecido de Deus a cada um de nós. Graça é um presente. Presente é quando alguém dá a você, sem mérito ou qualquer outra coisa. Esse favor imerecido de Deus. É sobre esse Evangelho da graça que eu quero compartilhar com os irmãos, aqui nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Os líderes religiosos, de acordo com o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, eles se escandalizaram, porque um aleijado foi trazido até a pessoa de Jesus. E Jesus olhou para aquele homem, e todos aguardavam que Jesus lhe diria: eu te levanto, toma o teu leite e anda. Mas Jesus olhou para aquele homem, e ao olhar para aquele homem, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Os religiosos ficaram enfurecidos: quem é este para perdoar pecado? O único que perdoa pecado é Deus. E Jesus, mostrando-se, revelando-se a eles que era Deus, Jesus disse: olha, o que é mais fácil? Mandar esse homem andar ou perdoar os pecados deles? E Jesus falou: olha, para que vocês saibam quem eu sou, esse homem toma o leite e anda, e os seus pecados estão perdoados. Jesus é Deus, é aquele que pode mandar o paralítico andar, e aquele que pode perdoar os pecados do paralítico. Jesus escandalizava quando ele revelava o Evangelho do Reino. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, mais uma vez ele vai escandalizar, porque o Evangelho da graça é escândalo para os gentios,
E é escândalo até mesmo para os judeus, porque Jesus vai até um homem e um coletor de impostos, e Jesus irá perdoar esse homem. Jesus irá dar a companhia a esse homem. Jesus vai dar vida e vai convidá-lo para ser seu discípulo. Inconcebível para os religiosos e não entendido para muita gente. Por isso eu quero pensar sobre esse evangelho. O evangelho da graça é um evangelho que foca no perdão, no pecado e no perdão, na exclusão e na aceitação. Os excluídos são aceitos, os pecadores são perdoados. E esse evangelho mostra a diferença entre os religiosos e Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Por isso, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado, porque cristianismo não é uma mera religião, e estar com Cristo não é ser um religioso, mas ser um homem de Deus adotado em Cristo e viver para a glória de Cristo. A primeira coisa que esse evangelho da graça revela é Jesus indo ao pecador. Primeira coisa do evangelho da graça é que Jesus toma a iniciativa de ir ao pecador. Até porque o pecador, morto em seus delitos e pecados, ele não tem condições alguma de dar um passo até Deus, ou de ouvir a voz de Deus, porque ele está morto em seus delitos e pecados. E diz o versículo 13: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui e enfatizar aqui é Jesus indo. Jesus aqui, a narrativa, que é a mesma cena que aconteceu com o chamado de Pedro e André, e o chamado também de Tiago e João. É Jesus indo até onde o pecador está e o convidando para ser seu discípulo. A coletoria, que muito provavelmente ficava próximo do mar, talvez para ali coletar os impostos dos pescadores e também daqueles outros próximos dali. Então Jesus, ele ali vai até onde o coletor de impostos. E quem era esse coletor de impostos? O texto diz que ele era Levi. E quem era Levi? Bom, Lucas e Marcos vai dizer que vai chamá-lo apenas de Levi. Mateus vai chamá-lo de Mateus. Esse homem vai se tornar um dos 12 apóstolos, um daqueles que depois daria continuidade ao ministério terreno de Jesus. Vamos entender, vamos conhecer um pouco esse homem. Ele era Levi e também Mateus. Aí você vai falar, mas por que dois nomes? O Novo Testamento tem muitas vezes vai aparecer dois nomes: Saulo, Paulo, Simão, Pedro. Então era comum essa aparição aí de dois nomes. Esse Levi, ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi era conhecida por sua herança religiosa. Era da tribo de Levi que vinham aqueles que cuidavam da espiritualidade do povo, cuidavam de todo o rito cerimonial, cuidavam do templo. E essa tribo era responsável por zelar pela espiritualidade. Era dessa tribo que vinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E Levi, esse Levi, abandona a herança religiosa, com certeza devido à cobiça no seu coração,
para se tornar um coletor de impostos. Com certeza a família deve ter ficado profundamente decepcionada com Levi. Provavelmente ele trabalhava com o homem mais poderoso, que prestava contas a Herodes Antipas. O termo aqui, telonai, dá a ideia de judeus nativos que eram contratados para coletar impostos em cidades e pequenos vilarejos. Os coletores de impostos naquela época eram pessoas profundamente desprezadas, eram considerados a escama da sociedade. Só para os irmãos terem uma ideia, alguns judeus permitiam mentir somente para os publicanos, só para os coletores de impostos, porque reconhecidamente eles eram desonestos, extorquiam e mentiam nas suas cobranças de impostos. Por que os coletores de impostos eram assim tão rejeitados? Primeiro, porque trabalhavam para um governo ímpio, os romanos, e eles eram tidos como traidores da pátria, porque eles estavam trabalhando para os seus algozes, para os seus opressores, para a nação que estava oprimindo a nação judaica. E também porque esses coletores de impostos, eles extorquiam muito dinheiro, ou seja, eles cobravam além da conta, eles inventavam impostos de toda forma, de tal maneira que os judeus tinham que pegar dinheiro emprestado deles mesmos para pagar, e aí pagar com juros exorbitantes, entrando em dívidas que eles não conseguiam pagar. Por isso esses homens eram tão rejeitados, devido à desonestidade, à corrupção, e devido também às diversas cargas de impostos que eles pagavam. Com certeza, todos nós ficamos felizes em pagar as grandes cargas tributárias que nós temos no nosso país. Você imagina que era mais ou menos assim. Agora você imagina que você está pagando imposto para um outro país que está escravizando o seu país. Ainda era muito mais complicado. Nenhum rabino em sã consciência convidaria um homem publicano, um coletor de impostos, para ser discípulo de Jesus ou para ocupar qualquer cargo dentro da espiritualidade judaica. Mas o texto vai mostrar a maravilhosa graça enxergando Levi. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. Ia passando, viu a Levi. Jesus vê Levi. Isso não é um olhar casual. Jesus viu Levi, apesar de quem era Levi, apesar dele ser o desprezado, apesar dele ser o pecador, apesar dele ser publicano, apesar dele ser o que ele era. E Jesus o viu de maneira muito diferente, porque com certeza, reconhecidamente, Levi era acostumado com olhares duros, olhares de ódio, olhares de desprezo, olhares insensíveis, mas agora alguém o olha diferente, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de aceitação. Isso mostra que o pecador é alvo do olhar gracioso de Jesus. Apesar de mim, apesar de você, Jesus nos olha com um olhar de graça, com um olhar de aceitação, com um olhar de compaixão. E sempre foi assim no ministério de Jesus. Certa vez Jesus ia para Jerusalém, e quando ele estava aproximando de Jerusalém, ele viu a cidade, e diz o texto que quando ele vê, ele olha para a cidade, ele comove no espírito, e diz a palavra que Jesus chorou. Jesus viu aquela cidade e chorou porque Jerusalém tornara-se uma cidade perdida.
Jerusalém tornara-se a cidade que matava os profetas e apedrejava os enviados. E Jesus também chorou ao ver Jerusalém, porque ele já via o juízo de Deus que seria manifestado naquela cidade, e naquela cidade não ficaria pedra sobre pedra. E ele já antevia isso. Se você ler o texto lá de Lucas 19, você vai perceber essa narrativa. Assim foi o ministério de Jesus, ele indo até o pecador para perdoá-los, para transformá-los, para reconciliá-los com Deus. Jesus mesmo vai afirmar aqui no capítulo 2, no versículo de número 15, que aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes, porque ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus foi aquele que foi a Saulo, ou Paulo, se os irmãos preferirem. Paulo era perseguidor da igreja, ele assolava a igreja, ele tinha cartas, ele ia buscar cartas para assolar, prender cristãos. Paulo ele consentia com a morte de cristão, como consentiu com a morte de Estevão. E Jesus então vai ao encontro de Saulo no caminho de Damasco. E Jesus encontra Saulo e transforma Saulo, perdoa Saulo e faz daquele homem um dos maiores missionários que a terra já conheceu. Com certeza ninguém iria até Paulo para chamá-lo para ser um evangelista, um missionário. Mas o olhar de Jesus ao pecador, vê o homem como alvo do seu convite gracioso, como alvo do seu perdão maravilhoso, como alvo da sua libertação. E Paulo depois reconheceu isso. Quando ele escreve a carta a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1, versículo 12 e 15, ele vai dizer: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Paulo está dizendo: olha, eu fico extremamente comovido e agradecido, porque eu, pecador, que blasfemava, que perseguia, que vivia na ignorância, mas o amor de Deus, a graça de Deus me alcançou, eu, o pior dos pecadores, e me fez testemunha para que muitos outros venham conhecer dessa graça maravilhosa que está em Jesus Cristo. Aqui nós vemos Jesus indo ao pecador. Eu gosto muito daquele texto de Zaqueu, outro coletor de impostos, outro pária da sociedade, outra escama da sociedade. Aquele homem um dia, tocado por Deus, falou: vou conhecer esse Jesus. Falam muito dele, e aquele homem, saiu correndo, ele era baixinho, não grandão, mas baixinho, e ele foi subir uma árvore para ver Jesus passar. E eu fico pensando assim, que Zaqueu ia ficar ali, Jesus ia passar desapercebido, e ele veria Jesus, conhecia Jesus, beleza. Só que Jesus tinha outros planos. Quando Jesus ia passando embaixo da árvore, ele olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce daí, porque eu vou na sua casa. Escandalizou todo mundo. Como assim? Um pecador como Zaqueu, um homem que vive extorquindo dinheiro das pessoas,
Mas Jesus diz: eu vou na sua casa. E Jesus foi à casa de Zaqueu, e quando eles estavam alimentando ali ao redor da mesa, Zaqueu falou: resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus levantou a voz e disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse é filho de Abraão. A graça de Deus, quando Jesus se faz presente ali, envolve o coração daquele homem de tal maneira que o muda por completo. A mudança não é ocasional, a mudança não é algo que aconteceu ali porque o Zaqueu resolveu, não, foi porque a graça de Deus invadiu e o Espírito Santo operou no coração de Zaqueu, transformando em um homem que tinha o coração na riqueza, em agora um homem solidário, em um homem que era injusto, em um homem agora que está preocupado em trilhar o caminho da justiça, de retribuir àqueles que ele tinha defraudado. Esse é o Evangelho. Mas a mudança ocorre não é porque o pecador bonzinho resolve ir até Jesus, mas porque o Jesus que é bom, que é Deus, que é todo-poderoso, que é santo, vai ao imundo, injusto, ladrão, corrupto, sujo, para mudá-lo. A maravilhosa graça revela Jesus indo ao pecador. Em segundo lugar, queridos, a maravilhosa graça revela Jesus chamando o pecador. Olha o que é que o texto vai dizer aí. Viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, primeiramente, Jesus vai até o pecador. Vai até o pecador. Vê esse pecador. E a segunda coisa que Jesus faz é chama esse pecador. Ele vai até o pecador desprezado, odiado, e ele chama esse pecador marginalizado para ser seguidor dele, discípulo dele. E não só discípulo, mas um discípulo que seria ensinado para dar continuidade ao seu ministério sobre a face da terra. Essa é a maravilhosa graça de Deus que alcança o mais vil pecador, o mais desprezado dos homens, o mais sujo, para tornar seu discípulo. Aqui eu vejo uma doutrina nossa chamada de chamado eficaz. É o chamado eficaz de Jesus a Levi. Olha como que o chamado de Jesus é eficaz. Jesus disse: segue-me. Ele falou: não, não vou te seguir. Foi assim? Jesus falou: Levi, segue-me. Diz o texto, levantou imediatamente e seguiu Jesus. A palavra levantou aí significa largar o posto da coletoria, largar todo o dinheiro, largar todo o conforto, largar toda a segurança que o dinheiro lhe dava, largar a sua posição de coletor de impostos, para simplesmente seguir a pessoa de Jesus. Lucas 5:28, quando narra esse texto, diz: Levi largou tudo e o seguiu. É isso que acontece com o pecador quando Jesus chama. Quando Jesus chama, o que o pecador faz? Ele atende. Nunca esqueço de um irmão amado, muito querido. Ele falou: um dia eu fui à igreja, e eu fui à igreja meio desconfiado, e assentei no último banco. Mas quando eu vi, eu estava aos pés de Cristo no final do culto. Não sei o que aconteceu, não sabia dizer, mas agora eu sei. O pecador, quando ouve a palavra e o Espírito Santo de Deus o chama, ele imediatamente ele se levanta, larga tudo e vai com Jesus. Porque o chamado de Jesus, ele é eficaz.
Porque quando Deus chama, não tem como resistir ao seu chamado. Deus é soberano na salvação do pecador. Não é o homem que escolhe seguir a Jesus, mas é Deus quem escolhe aqueles que seguirão a Jesus e atenderão ao chamado de Jesus. Porque o homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, e nada, absolutamente nada pode fazer para salvar a si mesmo. Não é o pecador que aceita Jesus, é Jesus quem aceita o pecador. Não é o pecador que encontra Cristo, porque Cristo não está perdido. É Cristo que encontra o pecador, porque quem está perdido é o pecador e precisa ser encontrado e salvo pela graça em Cristo Jesus. Quando o pecador ouve o chamado do Senhor, ele se levanta, deixa tudo e segue. Assim aconteceu com Paulo. Ia pedir cartas para aprisionar, prender cristão, e de repente larga tudo, larga de perseguir a igreja para ser agora um perseguido e viver pregando o evangelho por toda a sua vida e entregando a sua própria vida na pregação do evangelho. Um homem extremamente intelectual, um homem que tinha formado aos pés do maior mestre da época, Gamaliel, e ele se rende ao Jesus que diz: Saulo, Saulo, chamado de Deus que é eficaz ao coração do homem. E quando Deus chama, o homem larga tudo. E Paulo também testemunha acerca disso. Ele diz em Filipenses 3, 7 e 8: Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu ainda as considero como esterco, como coisa que não são nada. Deus capacita e Deus age de tal maneira que o homem é desamarrado de tudo que o aprisiona, de tudo que o impede a ir a Jesus. Esse é o grande milagre da graça de Deus. Faz em nossas vidas o que nós jamais poderíamos fazer. Muda em nossas vidas o que nós jamais conseguiríamos mudar. Nos capacita a largar o que nós jamais largaríamos por nós mesmos. Quantas pessoas que às vezes querem seguir o evangelho, mas não tem capacidade de abandonar o pecado por causa do evangelho, prefere abandonar o evangelho por causa de Cristo. Por quê? Porque estão mortos nos seus pecados. A pessoa não consegue abandonar o pecado. Essa é uma ação sobrenatural de Deus no coração humano. Querido, nós podemos elencar aqui algumas características desse chamado de Cristo, esse chamado eficaz de Cristo. Primeira característica desse chamado eficaz, quando diz Jesus chama, vem a mim. E hoje, como Jesus chama o pecador? Através da proclamação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Primeira característica: o chamado de Cristo não leva em consideração quem somos. Levi, conforme eu disse, era coletor de impostos, pecador, roubava dinheiro das pessoas, era desonesto, mas a graça de Deus o alcança. Jesus o chama apesar de quem ele era. Você não foi alcançado pela graça porque você merecia, ou porque algo na minha vida ou na sua vida destacou aos olhos de Deus, mas não, foi simplesmente porque Deus resolveu nos salvar, resolveu nos perdoar, apesar de mim, apesar de você. Segunda coisa, o chamado eficaz de Cristo não leva em consideração o que as pessoas pensam de nós. Levi era odiado pelas pessoas, era desprezado por todos, tanto que quando Jesus o chamou, Jesus tem aquele encontro com ele, ele fica tão maravilhado que a primeira coisa que ele faz é dar uma festa.
Quando acontece alguma coisa boa na nossa vida, a gente logo quer celebrar. E ele logo quis celebrar, e ele deu uma grande festa, e ele chamou os outros coletores de impostos, os outros publicanos, chamou todos os pecadores, todos os amigos, deu um banquete, chamou Jesus, e Jesus foi para lá. Só que os religiosos falaram: mas como? Diz que é profeta, comendo com essa corja de pecadores. Aí Jesus diz: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu vim para pecadores. O chamado de Jesus não leva em consideração o que as pessoas pensam de nós. O chamado de Jesus fundamenta-se no amor incondicional de Deus. Não leva em consideração as nossas obras, não leva em consideração os nossos méritos. Jesus, o chamado dele fundamenta no amor incondicional de Deus. Ele simplesmente resolveu nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus simplesmente resolveu amar. Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O chamado eficaz de Jesus fundamenta-se no amor incondicional, na misericórdia de Deus. Você imaginou? Olha para mim aqui. Você já imaginou? Se eu e você fôssemos salvos pelo nosso merecimento? Porque você merece. Todos nós estaríamos condenados ao inferno. Porque não há nada em nós. As nossas justiças, diz Isaías, que são como trapos de imundícia, não serviriam para nada para salvar a nós mesmos, para purificar os nossos pecados. Poderíamos dar até o nosso próprio corpo para ser queimado, não adiantaria em nada. Outra característica: o chamado de Jesus tem um propósito: segui-lo. Aí você pode falar: mas o povo estava seguindo. Não, tem muita gente acompanhando Jesus. Jesus sempre teve com multidões, mas ele sempre desafiou multidões a segui-lo. Eu estive compartilhando no grupo familiar lá do Choite, lá no Piracema, sobre aquele momento quando Jesus vai dizer para aquela grande multidão: olha, vocês querem me seguir? Para me seguir tem que amar pai, mãe, irmãos e a própria vida para ser meu discípulo. Senão não é digno, não pode ser meu discípulo. O que é seguir a Jesus? Primeiro é bom a gente dizer o que não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é confessar ser um cristão. Seguir a Jesus não é colocar um adesivo no carro, 100% Jesus. Seguir Jesus não é estar numa igreja. Seguir Jesus não é participar de um retiro espiritual. Seguir Jesus não é sentir um calafrio durante o culto. Seguir Jesus não é chorar no momento de uma pregação. Seguir Jesus não é tentar comportar-se bem. Seguir Jesus não é mudar uma vestimenta. Seguir Jesus é muito mais do que isso. Seguir Jesus é amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Seguir Jesus é levantar, largar tudo por causa dele e para viver para ele. Seguir a Jesus é amar menos pai, mãe, irmãos e a própria vida para ser seu discípulo. Seguir Jesus é tomar a cruz de ser seu discípulo, é ter o velho homem, a velha maneira de agir, de pensar, de comportar, de viver, sepultada, crucificando aos pés do Cristo vivo. Seguir Jesus é ser nova criatura, onde as coisas velhas já se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Seguir Jesus é a entrega total e incondicional da vida a Deus. Seguir Jesus é submeter-se ao senhorio de Cristo, onde a sua vontade é submetida à vontade de Deus, a Cristo Jesus.
Seguir Jesus é deixar de conduzir a sua própria vida e colocar essa condução completa e total diante dele. E terminando aí, última característica: somente os chamados por Jesus o seguem. Jesus mesmo já havia falado acerca disso. Ele falou, olha, lá em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Apenas os chamados por Jesus o seguem. Só as ovelhas de Jesus ouvem o chamado de Jesus. Como eu estava falando, aqui no texto aqui tem uma multidão seguindo Jesus. No versículo 13 fala de uma multidão, e você vai ver sempre uma multidão acompanhando Jesus, Jesus sendo comprimido por multidão. Quando Jesus subiu aos céus, a igreja estava reunida. Quantas pessoas tinham na igreja? 120 pessoas. Somente ouve o chamado de Jesus. Só vai seguir a Jesus aqueles que ouviram o chamado dele. Nossa confissão de fé, no capítulo 10 vai dizer assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Somente aqueles que são os escolhidos de Deus, somente aqueles que Deus deu para Jesus, esses Jesus vai chamar, e esses vão ouvir a sua voz. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo tira o poder de decisão da mão do homem, porque o homem não tem como decidir a Cristo. Se Cristo não vier até ele, se o Espírito Santo não ressuscitá-lo de entre os mortos, ele continua morto nos seus delitos e pecados. O Evangelho da Graça revela Jesus chamando os pecadores. E quando Jesus chama, o chamado dele é eficaz ao coração do homem. O homem levanta, larga tudo e o segue. Por isso, queridos, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus devem viver uma vida de adoração, de gratidão, de culto a Deus, porque aprove a Ele, na sua bondade, misericórdia e graça, salvar-nos, sem mérito algum da nossa parte, sem obra alguma da nossa parte. As obras, você pode falar, então, eu não preciso praticar as minhas obras. É claro, a Bíblia diz que nós somos salvos e as obras vêm como resultado da nossa salvação. Não são as nossas obras que nos salvam, mas as nossas obras vêm como resultado da graça e da salvação de Deus. Uma das marcas da identidade do cristão são os seus próprios frutos. Quando o homem é transformado, salvo, convertido em Cristo, a vida dele se torna nova e as suas obras serão novas. Eu quero concluir essa mensagem dessa noite, lembrando aos irmãos acerca do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça revela primeiro Jesus indo ao pecador. A iniciativa é de Deus, a iniciativa é de Cristo na salvação do homem. E o Evangelho da Graça revela Jesus chamando o pecador. Pela graça, somente pela graça somos salvos. Esse é o escândalo da graça, que Jesus salva o pior dos piores. Não sei se você já viu isso, mas às vezes a gente vai pregar para uma pessoa, a gente olha para ela e fala, vou nem gastar meu tempo para pregar para essa pessoa. Isso aí não tem jeito. Eu já, confessando pecado, eu fui na casa de uma família, não sei se eu contei aqui, se contei, conto de novo,
Chegando, olhei, o marido receptivo, né? Me tratou, e chegou, e me abraçou, e lisonjeou, e fez tal. Eu falei, ó, esse aí vai ser um crente. A mulher dele, na hora que nós chegamos, pimba na gorduchinha, foi lá para a cozinha, acendeu um cigarrão e fumando. E eu falei, pronto, essa mulher vai ser uma pedra de tropeço na vida desse homem, coitado. Eu estrategicamente me coloquei entre dei uma redadinha no sofá e fiquei de frente para ela e para o homem. E eu preguei. Sabe quem converteu? A mulher. E sabe quem foi pedra de tropeço na vida dela a vida toda? O homem. Queridos, o evangelho da graça, ele não escolhe cara, ele não escolhe jeito. Quando alcança, alcança. Quando Deus manda você para pregar, não pense que aquele ou aquela simplesmente prega, porque é Deus quem escolhe, é Deus quem sabe quem Ele vai tocar no coração. Jesus chegou lá em Gadara, vê um maluco, cara que havia sido já preso e quebrado as cadeias, os grilhões, era um homem que vivia nu no meio dos sepulcros, era um homem que batia a cabeça nas rochas, não dormia, um maluco. Um cara cheio de demônios, tinha uma legião de demônios. Jesus chega ali, quem que Jesus salva? Aquele homem. Expulsa os demônios daquele homem, liberta aquele homem, e agora aquele homem vem a Jesus e fala, Jesus, eu vou com o Senhor. Ele falou, não, você vai para a sua casa, fala para a sua família o que eu fiz na sua vida, e depois você vai ser o meu missionário aqui nessas 10 cidades, na região de Decápolis. Essas 10 cidades, vai ouvir, você vai falar para elas, olha, eu era assim, eu era um maluco, um adoidado da vida, vive batendo a cabeça no sepulcro, mas Jesus de Nazaré me encontrou, libertou a minha vida, e Ele pode fazer a mesma coisa na sua vida. Esse é o evangelho da graça, queridos. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos orienta, palavra que revela o evangelho da graça. Jesus indo ao pecador, Jesus chamando o pecador. Quando nós ouvimos essas verdades, nosso coração se alegra, porque um dia fomos alvos do teu chamado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de todos quantos o Senhor já chamou. E se porventura há alguém, ó Deus, nesse lugar, que é nessa noite, dia do Senhor chamar, que seja feita a tua vontade. Nós não conhecemos, ó Deus, o coração dos homens e nem aqueles a quem o Senhor quer salvar, mas sobre nós pesa a responsabilidade de anunciar que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados, para justificar, eliminar a nossa culpa e nos reconciliar contigo, ó Pai. Por isso, ó Deus, aplica a tua palavra de acordo com o teu coração, como aprouver ao Senhor na sua soberania e graça aplicar. Submetemos-nos à tua vontade, em nome de Jesus. Amém.